Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 5 de dezembro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Asher e Lior chegam exaustos. O homem perturbado afirma que seu cobre foi roubado e que o fogo revelou quem foi o culpado. Ele encara Asher e parte para o ataque acusando-o. Asher, tentando acalmar a situação, diz que ele está enganado e sugere que pare. Tudo começa a desmoronar. Lior intervém alertando que se não cessarem, tudo pode desabar por completo. Asher enfrenta o homem perturbado. Nabucodonosor questiona como seu próprio filho pôde desonrar o reino daquela maneira publicamente. A rainha tenta acalmá-lo, afirmando que a culpa não é do filho. Nabucodonosor responde que se ele não fosse fraco, não teria precisado pedir fórmula alguma. A rainha justifica que ele estava apenas nervoso. Nabucodonosor então questiona que tipo de homem se abala tanto por causa de um casamento. A rainha lembra que ele conhece bem os pontos sensíveis do filho. Determinado, Nabucodonosor declara que fará dele um verdadeiro líder, mesmo que isso seja a última coisa que faça, custe o que custar. Asher confronta o homem, perguntando se pretende enterrá-lo vivo. O homem ameaça matá-lo. Asher resiste, enquanto Lior considera chamar o feitor. A luta se intensifica, e o desmoronamento do local continua, cada vez mais grave. Joana aconselha Rebeca a agir com mais cautela. Rebeca, no entanto, expressa o desejo de conhecer um flautista talentoso. Joana ressalta que ela deveria ter sido mais honesta e não mentir daquela forma para os pais. Rebeca admite que Joana tinha razão. Joana sugere que Rebeca peça desculpas aos pais. Samur-Ramate confessa a Nebuzaradã que sente saudades dele, e ele responde que também sente falta dela. Nitocris, escondida, escuta toda a conversa. Samur-Ramate sugere que podem usar uma mistura semelhante para Cassaia. Nebuzaradã comenta que ela vai dormir profundamente. Samur-Ramate afirma que o plano está funcionando e que, dessa forma, poderão passar uma noite inteira juntos. Nebuzaradã pede que ela prepare o elixir e promete que fará Cassaia tomar a mistura. Nitocris ouve tudo, sem ser percebida. A rainha Neusta se aproxima-se de Edissa e avisa que elas terão uma conversa séria naquele momento. Enquanto isso, Asher continua lutando com Rato. Lior chega com o feitor, mas a situação se complica. Rato, tentando matar Asher, acaba tirando a vida do feitor. O local começa a desmoronar. Asher grita para todos correrem, e eles fogem rapidamente do perigo iminente. Evil está dormindo, chamando pelo nome de Shamiran. Ela faz carinho nele, tentando despertá-lo, mas ele não acorda para consumar o casamento. Irritada, Shamiran fica frustrada com a situação. Rebeca se desculpa com os pais, assumindo a responsabilidade por suas ações. Ravina a perdoa, mas avisa que ela permanecerá de castigo por tempo indeterminado. Asher está preso sob os escombros, mas consegue se libertar. Ele tenta resgatar Lior, que ainda está soterrado e incapaz de sair. Asher o ajuda, percebendo que ele não consegue se mover. Durante o resgate, Asher o encoraja, mencionando Benjamin, o que deixa Lior confuso, sem entender por que foi chamado por esse nome. Finalmente, Asher consegue tirá-lo dos escombros, mas Lior está gravemente ferido. A rainha comenta que já sabia sobre as divertidas escapadas de Joaquim. Edissa responde, afirmando que, ao contrário do que pensam, ela sabe seu lugar e mantém sua honra intacta. A rainha Neusta pergunta se ela realmente ama Joaquim. Edissa confirma que o ama profundamente. Então a rainha aconselha que ela se afaste dele. Com o reino destruído, somente um casamento nobre dará a Joaquim a chance de recuperar sua posição. A rainha afirma que se Edissa é realmente inteligente, compreenderá isso. Edissa, devastada, fica sem palavras. Shain questiona Zack sobre o fato de, sendo mais velho, ainda não estar casado. Zack responde que está se preparando para isso. Shain pergunta quem é a escolhida, e Zack revela que é Joana, filha de Efraim. Shain lamenta, dizendo que o filho dele também está interessado nela. Os dois começam a discutir. Elga intervém, perguntando se Zack realmente gosta dessa moça. Zack afirma que ama Joana. Elga promete tentar acalmar o pai dele. Zelfa, por sua vez, aconselha Zack a ir com calma, pois ela ainda não conseguiu esquecer Asher. Lior, ferido, expressa sua tristeza pela família de Asher. Asher responde, culpando-se pela morte deles. Ele revela que sempre se sentiu responsável, acreditando que se tivesse sido um verdadeiro guerreiro, poderia ter protegido a família. Asher lamenta ter abandonado a família no momento em que mais precisavam dele, dizendo que ele, e não eles, deveria ter morrido. Lior responde que talvez tudo tenha acontecido por vontade de Deus.
Asher, frustrado, diz que o destino parece se divertir às custas dele. Lior comenta que, pelo menos, Asher não permitiu que a família fosse enganada por pessoas falsas e lembra que ele sempre esteve sozinho no mundo. Asher, tomado pelo ódio, relata ter visto os assassinos que mataram seu pai e incendiaram a casa com sua mãe e Benjamin dentro. Lior pergunta se a vingança é tudo que resta em seu coração. Asher, sem esperanças, afirma que não há mais nada pelo que vale a pena viver. Joanna tem um sonho com Asher, onde os dois se encontram. Ela pergunta onde ele esteve. Asher responde que esteve sempre em suas lembranças e em seu coração. De repente, Zack aparece e mata Asher. Joanna acorda assustada e ofegante. Asher tem um sonho com Joanna, que aparece dizendo que virá buscá-lo. De repente, ele se vê no deserto sob uma chuva de flechas. Ele desperta assustado, ofegante. Ivo acorda, murmurando sobre o casamento. Shamiran responde que já é tarde demais. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo. Ela questiona se ele realmente não se lembra de nada, explicando que já se casaram. Ivo então recorda e lamenta o constrangimento. Ele pede desculpas, mas Shamiran o tranquiliza, dizendo que ele seria tolo se esquecesse as belas palavras que disse na noite anterior. Ela o beija suavemente, sugerindo que talvez isso o ajude a se lembrar de tudo. O beijo se aprofunda, e eles continuam se beijando apaixonadamente. Nabucodonosor está a caminho do quarto do filho, mas Aspenaz o detém, dizendo que não é o momento adequado. Nabucodonosor pergunta o motivo, e Aspenaz explica que o príncipe pediu para não ser incomodado e ordenou que as refeições fossem deixadas na porta. Ele acrescenta que o príncipe está finalmente cumprindo suas obrigações como marido. Nabucodonosor responde que já estava na hora. Joaquim desabafa, dizendo que Edissa foi influenciada pelas palavras de sua mãe. Daniel aconselha Joaquim a não entrar em conflito direto com ela, sugerindo que a situação exige sabedoria e paciência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!